Também você, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos e jazerá com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que, apesar do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Esses jazem com os circuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor, Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso ele jazerá no meio dos incircuncisos, com os que foram mortos à espada. Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Ezequiel, segunda parte do nosso resumo, só que agora a conversa com o Egito. Vem, que a gente vai entender do capítulo 29 ao capítulo 32 de Estudos e Confrontos do livro de Ezequiel. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandro aqui de volta, de novo, outra vez com Estudos e Confrontos do livro de Ezequiel, episódio 24. Amado, estamos caminhando e fizemos um grande resumo. Calma, não briga comigo não, vamos por parte. Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é isso aqui é o Estudos e Confrontos do livro de Ezequiel. Um estudo que Deus colocou no meu coração de fazer, um estudo expositivo onde a gente está lendo, consegue ler o livro de Ezequiel de forma sistemática e, sim, fazer comentários expositivos e, às vezes, até trazer algumas lições práticas para a nossa vida. Se você é novo por aqui, calma. Vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha, ela vai aparecer naquele canto lá. Ó. Quando você clicar nessa bolinha, ela vai te levar lá para o canal do Ministério Caminhos e aí você vai poder assistir os 23 episódios que tem antes desse episódio aqui. Amém, querido? Então, Estudos e Confrontos é uma forma de estudar o livro de Ezequiel. Deus colocou isso no meu coração e desde um bom tempo aí a gente vem trazendo esse livro que para muitos é um livro pesado, para muitos é um livro que não é uma leitura atrativa, mas ele traz para nós uma série de dicas, uma série de elucidações com relação aos juízos de Deus. E eu costumo dizer que esses juízos de Deus aconteceram nos dias de Ezequiel, aconteceram algumas coisas tempos depois e ainda muitas coisas estão para acontecer. Amém, querido? Mas não se assusta não, que isso aqui é para os incircuncisos, para os gentios, aqueles que ignoram totalmente as leis do Senhor. Amém? Bom, o que eu quero te pedir? Quero pedir para você ler do capítulo 29 ao capítulo 32. No episódio passado, eu fiz um resumo lá do episódio 26, capítulo 26, até o capítulo 28, né? E hoje a gente vai fazer a segunda parte desse resumo para voltar ao andamento normal do livro, tá certo? Por que eu fiz o resumo? Eu fiz o resumo porque do capítulo 26 ao capítulo 32, Deus está traçando sanções, juízos para as nações estrangeiras, as nações que estão ao redor de Judá, de Jerusalém, de Israel, vamos dizer assim. Então, Deus deu uma pausa nas profecias de Israel, nas profecias para Jerusalém, para decretar juízos às nações vizinhas. Amém, querido? Até aí tá tranquilo? Por que eu fiz o resumo? Não briga comigo não, me ama, me ama. Por que eu fiz o resumo? Porque as cartas são, esse conjunto aí essas coleções de profecias, elas são muito parecidas, elas tocam no mesmo assunto, a tônica delas são o mesmo assunto, Deus fazendo justiça em cima das nações estrangeiras que tripudiaram sobre Judá, e
o que a gente vai ver é motivo e sanção, motivo e juízo, ou seja, o porquê e o que vai acontecer. A gente fez isso na primeira parte, que foi de 26 a 28. A gente viu que Deus decretou juízo sobre 6 nações, 6 localidades: Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro e Sidom. Então, ele pega essa primeira parte e pega os vizinhos. Os vizinhos direto são Amon, Moabe, Edom e Filístia. Eles estão em volta de Judá, em volta de Jerusalém, em volta ali de Israel, né? Depois ele se afasta um pouco para o norte de Israel, reino antigo, que eu estou falando de Israel mesmo. Ele se afasta um pouco para o norte e pega Tiro, que está bem no norte, encostado ao mar, e pega Sidom, tá certo? Que está um pouco acima de Tiro. E hoje chegou a vez do Egito. E aí eu quero te pedir para você ler do capítulo 29 ao capítulo 32. Mas pastor, o senhor não vai explicar? Não, querido. É bom você chegar aqui já com a leitura em dia, porque não sou eu que faço, é o Espírito Santo. Então, leia a palavra. Sabe, queridos, com toda a tecnologia, com o avanço da própria teologia, da interpretação bíblica, nós estamos muito acostumados a vir na nossa mão mastigada, a palavra mastigada. E graças a Deus que Deus tem levantado homens, profetas da parte dele, homens com o dom da palavra, com o dom do ensino, e Deus tem nos dado literatura vasta, comentários, Deus tem nos munido de muita revelação. Porém, amado, deixa eu te falar uma coisa, nenhum desses livros aqui substitui a Bíblia Sagrada. Nenhum desses livros dessa estante substitui a Bíblia ou as Bíblias Sagradas. Amém, querido? Então, leia sua Bíblia. Outra coisa, nenhum pastor, mestre, com a maior habilidade que tiver, substitui o Espírito Santo de Deus. Nenhum. Por que eu peço para você ler a palavra e vir para cá já com a palavra lida? Porque o Espírito Santo já vai vir trabalhando no seu coração. Se por um acaso eu, de alguma forma, ajudar, orientar, dar algum tipo de auxílio, alguma explicação que venha elucidar, glórias a Deus, não a mim, não é o pastor Alex, é a Deus. O Espírito Santo é que está fazendo isso com você, não sou eu. Então, assim, leia a palavra, porque isso te faz mais crítico, isso te faz mais analítico, isso te faz mais consistente na palavra de Deus. Amém, querido? Então, não fica esperando só explicação, não, até porque o episódio passado e esse episódio são resumos. Já expliquei aqui o porquê dos resumos, tá bom? E agora eu quero te pedir uma coisa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqueles que me seguem, aqueles que estão fazendo o canal crescer. O canal está crescendo, graças ao bom Deus. E eu quero te agradecer por você estar aqui. Não é todo mundo que gosta de estudo, não é todo mundo que vem estudar a Bíblia. Alguns poucos ainda cultivam essa prática do estudo bíblico. E eu gosto muito. Jesus falou que o povo dele perecia por não conhecer as Escrituras. Sabe, amado, nós temos vivido dias maus. Precisamos conhecer as Escrituras. E eu quero te agradecer. Te agradecer por você que está aqui. O Ministério Caminhos, ele tem como missão devolver o protagonismo da vida das pessoas através do ensino e da ministração da palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem o poder de nos devolver o protagonismo da nossa vida, ou seja, o conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando não somos livres, quando não somos libertos, não temos o protagonismo na nossa vida. Achamos que temos, mas não temos. É a palavra que vem, a palavra nos limpa e só então é que nós voltamos a ter o protagonismo na nossa vida. Tem gente que interpreta isso errado, tem gente que acha que protagonismo de vida significa ser vaidoso, passar a mandar na própria vida, ser dono do seu próprio nariz. Nada disso. Deus continua sendo o nosso Criador, nós continuamos sendo criaturas, estamos humilhados debaixo da potente mão de Deus, da poderosa mão de Deus, nós não mandamos em nada. Ter o protagonismo da própria vida significa que aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você dominar, para você arar, para você guardar, para você gerir, para você administrar, você vai fazer isso dentro da vontade dele, elucidado por ele, iluminado pela sabedoria dele. Amém, querido? Isso é voltar a ter o protagonismo da sua vida, porque
Naquele grande dia nós vamos responder ao Senhor pelos atos da nossa vida. E aí, como vai ser? Aqui não existe aquela história de mas Deus ele provoca o homem ao erro e ele mesmo condena o homem. Não, esquece isso. Isso é balela teológica de um grupo que não tem o que falar. Isso é balela teológica. Não. Nós vamos ser responsabilizados pelos nossos atos. Aquilo que nós fizemos na nossa vida. Aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Ter o protagonismo da vida é justamente colocar isso em dia. Amém? É fazer com que cada pessoa tenha responsabilidade, assuma a sua própria responsabilidade. Amém, querido? Bom, e aí eu quero também te pedir o seguinte, né? Além do agradecimento, eu quero te pedir, curte, compartilhe esse vídeo, manda para alguém, manda esse vídeo para alguém que você sabe que gosta, tem interesse pelo estudo da palavra, manda esse vídeo para alguém que realmente queira estudar a palavra. Amém, querido? Quando você faz isso, quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, o YouTube entende que esse vídeo está sendo de grande valia para alguém. Então ele manda, quando alguém entra pesquisando no Google ou no próprio YouTube, estudo bíblico, ele pega esse vídeo e mostra para a pessoa. E quem sabe não é uma pessoa que está precisando ouvir um pouco da palavra de Deus, entender um pouco melhor a palavra de Deus. Amém, querido? Eu estou numa briga aqui com a luz aqui, mas você não repara não, tá? Estou tentando fazer aqui o melhor para ficar aqui uma coisa melhor para a gente, tá bom, querido? Então, pega a sua Bíblia e vamos começar o nosso estudo para a honra e glória de Deus. Amém, querido? Ezequiel, capítulo 29. E aqui, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 31, capítulo 32, é uma coleção de profecias contra o Egito. É uma coleção de profecias contra o Egito. Eu vou tentar colocar o mapa aqui. Eu vou tentar colocar o mapa aqui dessa região, tá? Você vai ver, se eu conseguir colocar o mapa, você vai ver que ao norte do Egito, né, tá Jerusalém, Israel, uma parte mais escura que já está dominada pela Babilônia. Eu vou tentar pegar um mapa que mostra o Império Babilônico. Ele já vai ter tomado a parte do norte, a parte de cima. E já no continente africano, você vai ver um território bem comprido, que é o Egito. Ali é o Egito, o Alto Egito e o Baixo Egito, que é o contrário, tá, amado? O Alto Egito fica para o sul e o Baixo Egito fica para o norte. Você vai ver que tem o rio Nilo ao redor do Egito, que traz fertilidade, é o principal braço de fertilidade, de prosperidade do Egito, é o rio Nilo, tá? E eu estou falando isso porque isso vai saltar aos nossos olhos aí em algumas passagens do texto que a gente vai trabalhar. Abaixo, no sul do Egito, você vai ver que tem Cush. Você deve estar, né, familiarizado. Quem está acompanhando a novela aí de uma das emissoras evangélicas aí, né, que se diz evangélica, né, sabe que Cush tem sido falado bastante aí na novela, né? Cush é a atual Etiópia, né? Cush está ao sul do Egito. Cuidado, amado. Tem gente que acha que o Egito fica nas Arábias. É vizinho, é perto. Mas olha só, o Egito, amado, é no continente africano. Muita gente, por não olhar os mapas, confunde, acha que o Egito fica perto da Arábia Saudita, fica perto do pessoal árabe e tal. Não, calma, presta atenção para você entender. O Egito fica no continente africano, tá certo, querido? Como algumas outras nações também que ficam no continente africano. Parte do continente africano, o norte do continente africano, é muito dominado pelas religiões muçulmanas, né? E aí a gente acha que todo mundo é igual, porque eles se vestem parecidos, né? Alá, aquela coisa toda, né? Mohamed, aí você acha que todo mundo é árabe, todo mundo está para um outro lado, Iraque, Irã, né? Não, querido, cuidado, lê um pouco mais sobre isso para você não ficar tão ignorante. Então tem o Egito aí, tá legal? Para você entender melhor esse texto. Tá certo? Isso aí. Tá vendo? Então, já Israel tá lá já no outro continente. Não tá no continente africano, tá legal? Israel tá lá no outro continente, onde ele é originalmente, perto da faixa de Gaza, tá certo? E a gente tem Egito no continente africano. O que aconteceu? Babilônia veio lá da região, né, do Iraque, né, da região do Iraque, Golfo Pérsico, aquela parada toda lá, ele veio tomando tudo aqui, ó, pro lado do Ocidente, ele veio tomando tudo pro lado do Ocidente até chegar em Jerusalém, tá certo? Aí onde eu mostrei na aula passada, Amon, Moabe, Edom,
Filístia. Tiro e Sidom fica lá para cima, já fica lá para cima, tá certo? Bom, e aí não teria jeito. A Babilônia iria, depois de conquistar aquela região toda que você está vendo mais escurinha lá, ela ia descer aqui para o sul, que é o norte da África. Tá? É uma confusão de norte e sul, né, gente? Ora a gente usa o norte e o sul só para dar direção. Então, Babilônia veio descendo em direção ao sul e já deu de cara com o norte da África. E quem é que está na cabeça do norte da África? O Egito. E aí você vai pensar, pastor, foi acidental. Não, não foi acidental. Deus decreta que a Babilônia vai invadir o Egito, tá certo, querido? Vai invadir o Egito, tá? Bom, o que está acontecendo aqui, amado, para você entender? Ezequiel, vem a palavra do Senhor a Ezequiel, tá? Essa palavra aqui está rolando entre 587 e 589. 587 e 589. Está mais para 589. A gente sabe que tem um erro de um ano aqui, porque a gente não sabe direito como começou a contagem de Ezequiel, se essa contagem começou a partir da tomada, da saída deles lá da terra de Judá, de Jerusalém, de Israel, né? Ou se começa a contar na chegada deles, e se ainda segue a contagem de um reinado, porque Ezequiel tem uma certa implicância com Zedequias, ele não considera Zedequias rei. A gente presume isso, os teólogos presumem que ele não considera muito Zedequias um rei. Então a gente não sabe direito por onde a contagem é dada. A gente vê que a contagem ela faz um sentido, as quantidades colocadas por Ezequiel elas são bem consistentes, mas existe aí um ano aí de diferença que não bate, a gente fica nessa dúvida de um ano. Que não é muito pra gente, a história está contada, mas é bom que você saiba. Ele está aqui falando, esse episódio que vem a palavra do Senhor para ele, no capítulo 29, ele está aqui falando exatamente com o Egito, que está recebendo Ofra, que é um rei novo, um faraó novo. Pastor, faraó, rei, explica isso, eu não entendo, calma. A palavra faraó era destinada aos reis do Egito. Por quê? Porque o rei do Egito, ele não só era rei, mas ele também era considerado a encarnação de uma das divindades que estaria em ênfase naquele momento. Já expliquei aqui algumas vezes que o Egito ele tem uma característica um pouco diferente dos politeístas. A maioria dos politeístas adoram todos os seus deuses ao mesmo tempo. O Egito não, ele é um politeísta porque ele adora muitos deuses, porém ele sempre colocava um deus na cabeça comandando todos os outros deuses. É um politeísmo diferente, eu sempre esqueço o nome e nunca lembro de pesquisar o nome desse politeísmo para trazer para você o nome correto, tá bom? Vamos ver se eu lembro aí no decorrer do estudo de falar e comentar isso com você. O Egito, ele tem um politeísmo, é politeísta, tá? É idólatra, porém ele tem uma característica um pouquinho diferente. Ele tem um rei, uma divindade que está sobre o domínio, sobre as outras. Ele está dominando as outras divindades, digamos assim. Pastor, mas qual era a divindade que era a cabeça? Depende. Essa divindade mudou no decorrer da história porque dependia do faraó, do rei que entrava para as cabeças. Se ele era simpático a um determinado deus, era aquele deus que ele estava encarnando. Se ele era simpático a um outro deus, era aquele outro deus que ele estava encarnando. Tá certo, amado? Então, por isso, leva o nome de Faraó, mas Faraó nada mais é do que o rei do Egito. Então, quando vem essa palavra do capítulo 29 de Ezequiel, Ezequiel está tratando com Ofra. Ele está falando de Ofra, rei do Egito, e Ofra está subindo ao trono aí. Ofra ele fica de 589 a 570 a.C., tá certo? Período conturbado, porque é justamente o período que vai ter a invasão de Nabucodonosor. Não agora. Muito embora a palavra do Senhor esteja vindo a Ezequiel, para Ezequiel, nesse momento em que Jerusalém está sendo invadida, presta atenção, 587, 588 está no processo de invasão de Jerusalém. Está no processo de invasão de Jerusalém. Esse processo vai demorar alguns anos, amado. Não é igual hoje, não, que os Estados Unidos saem com um avião com um míssil daqui, do norte da América, e voa, passa pelo Atlântico, chega lá, joga as bombas e pronto, decretou guerra, tomou e cercou tudo. Não. Naquela época a coisa era mais lenta, o processo era mais lento, tá certo, amado? Então, calcula aí que esse processo de invasão de Jerusalém vai demorar alguns anos, tá?
Primeiro eles vão cercar Jerusalém. Jerusalém já está cercada nesse episódio aqui, tá? Jerusalém já está cercada. Depois eles vão botar rampas, eles vão derrubar a muralha. Depois eles vão invadir. Depois eles vão pegar o rei Zedequias. Depois eles vão tacar fogo em Jerusalém. Depois eles vão pegar tudo que tem em Jerusalém, vão levar para a Babilônia. E aí eles começam a pegar todas aquelas nações que eu falei no episódio passado. Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro e Sidom. Ele vai pegar todo mundo. De certa forma, elas já estavam sob o controle de Nabucodonosor, tá, querido? É só que agora ele vai invadir, ele vai tomar. Por quê? Porque essa galera, como eu falei no episódio passado, fez uma panelinha junto com Judá para resistir, para fazer uma rebelião contra Nabucodonosor. Na verdade, toda essa turma já estava dominada por Nabucodonosor, pela Babilônia. Porém, eles se rebelaram, por isso que vai haver a invasão e a destruição. Que, na verdade, não é nada Nabucodonosor. É juízo da parte de Deus. Eu já quero começar trazendo uma lição para nós. Deus está no controle. Amado, Deus está no controle de tudo. Seja o controle diretivo, seja o controle permissivo. Eu tenho umas expressões que são tão minhas, tá? São minhas, isso aí. Os teólogos falam de outra forma, isso que eu estou falando. Eu não estou inventando besteira aqui, não. Deus, ele exerce a sua vontade de forma diretiva quando ele vai lá e diz, eu quero, assim se faça. Mas também, às vezes, Deus exerce a vontade dele através da sua vontade permissiva. Ele permite que aconteça. Fica parecendo que ele está sendo alheio. Não. É que nós somos tão limitados que mesmo que a gente faça algo achando que Deus permitiu, porque somos criancinhas teimosas, né? Nada disso. Está tudo dentro da vontade dele. Tudo vai acabar do jeito que ele quer. Está tudo no controle de Deus. Eu já quero começar esse vídeo hoje falando para você que, sim, todo esse momento que nós vivenciamos, 2020, 2021, esse momento pandêmico, esse momento tão delicado. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2021, tá certo? 11 de novembro de 2021 que a gente está gravando esse vídeo aqui. Ainda estamos vivendo um momento pandêmico. Aqui no Brasil, cerca de 80%, 70%, 80% da população já está vacinada. Em especial o Rio de Janeiro parece que está com 90%. Bom, os percentuais agora não importam muito. Aqui no Brasil parece que esse momento delicado começa a dar sinais de esperança, começa a dar sinais de uma imunização sistêmica acontecendo por causa da vacinação em massa que ocorreu. Porém, eu não estou aqui falando, desejando isso, tá, amado? Longe de mim. Eu só estou te narrando o que está acontecendo. Porém, na China já há rumores de um novo surto. Já houve isolamento de algumas cidades, né? Eu não entrei a fundo ainda para saber a quantas andam, mas esses últimos dias ficamos sabendo de um novo surto na China e novas cidades foram isoladas. Talvez sejam precauções excessivas, talvez não. Então a gente precisa entender o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Deus não perdeu o controle. Cuidado, porque eu vejo certos discursos na televisão, em programas, na internet, então nem se fala. Discursos do tipo assim, como que Deus estava lá trabalhando no céu, de repente, e do nada alguém fala para ele, Senhor, a terra foi acometida por um vírus. E Deus, o que é isso? Foi, o que a gente vai fazer agora? Ah, não sei, vamos pensar alguma coisa. Aí Deus fala, né? Eu vou abençoar as mentes para que eles façam uma vacina. Oh, quem arrumou isso agora? Da onde isso veio? Ah, Satanás é imundo, deve ter sido... Não, querido, para com isso. Para com isso. Amados, a pior imagem que podemos fazer de Deus é a imagem que nasce do nosso ponto de vista humano. É a imagem que nasce do nosso ponto de vista puramente limitado, humano, natural. Deus, ele transcende o nosso entendimento, ele transcende os nossos pensamentos, os nossos raciocínios. Deus não foi pego de surpresa por esse vírus, amado. Em nome de Jesus, tira isso da sua cabeça. Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia de tudo. Seja de forma diretiva ou seja de forma permissiva, isso tudo está no controle de Deus. O que está acontecendo com o Egito, com Sidom, com Tiro, com Amon,
com Edom, com Moabe, com a Filístia, nessa época aqui de Ezequiel, estava tudo no controle de Deus. Muito embora Nabucodonosor não confessasse o Senhor como Deus soberano sobre a vida dele, e vamos ver que o próprio Nabucodonosor, ele tem uma experiência com Deus para humilhá-lo, para subjugá-lo. Nabucodonosor fica como uma besta fera, né? Durante um período. Por que ele fica assim? Por causa da exaltação do coração dele, ele se auto-exaltou, muito embora estivesse servindo de espada na mão de Deus, a gente vai citar isso aqui, e aí, Deus não perdeu o controle. Nabucodonosor achava que era ele que estava dominando, que era o Império Babilônico, que era uma conquista dele, e não era. Era Deus fazendo justiça, primeiro ao seu próprio povo, porque Deus é tão justo que ele jamais vai começar um juízo fora do povo dele, isentando o povo dele. Não. Deus, como é justo, ele toda vez que começar um juízo, o grande dia dele, amado, somos poupados, sim, mas isso não significa que estamos isentos de ver, de vivenciar, de passar. E eu não estou entrando aqui em nada escatológico nem apocalíptico, tá bom? Eu estou só dizendo que Deus é tão justo que ele não vai isentar ninguém, nem os próprios filhos dele. Então ele começou o concerto em Judá, em Jerusalém. Ele já tinha feito o juízo em Israel, o Reino do Norte, através da Assíria, e agora estava usando a Babilônia para fazer juízo sobre Israel, sobre Judá. Nada sai do controle de Deus, creia. Se você pensou isso alguma vez na sua vida, dobre o seu joelho e ore ao Senhor e fale: Senhor, eu te devolvo a tua soberania, o teu controle sobre a minha vida. Durante muito tempo nós vivemos achando que Deus perde o controle, que do mesmo jeito que nós nos assustamos com os infortúnios da nossa vida, Deus também se assusta. Não, Deus sabe de tudo. Algumas vezes, alguns infortúnios da nossa vida, eles vêm, eles chegam na nossa vida por permissão de Deus. E algumas, muitas vezes, por diretriz de Deus. Deus vai lá e fala: aconteça, para que ele saiba, para que ele entenda, para que ele aprenda, porque Deus ama a quem corrige. Enquanto Deus está nos corrigindo, isso é sinal que ele está nos amando, isso é sinal que ele não nos rasgou da sua presença, isso é sinal que ele não nos tirou da sua presença. Amém, querido? Glória a Deus. Então vamos lá. Bom, e aí o que acontece? Se a gente for comparar Tiro com o Egito, Tiro tinha poder comercial. Como eu falei, era um grande entreposto de comércio internacional. Tiro, falei isso no episódio passado. Já o Egito era uma grande força bélica, um grande exército, tá? Uma nação de poder bélico, de armas, né? A prova disso, o que acontece? E aí a gente começa a entender os motivos que vai levar Deus a pegar o Egito, né? O Egito, ele tem tanto poder bélico que o Egito vai servir como um local de exílio para os israelitas que vão correr agora de Judá. Os judeus que vão sair agora de Jerusalém, corrido, desse cerco que está acontecendo agora, que Nabucodonosor está fazendo, eles vão correr para o Egito e vão se sentir protegidos no Egito, tá certo? O Egito vai servir como local de refúgio para muitos judeus, né? E é por isso que Deus vai lá, com o juízo dele sobre o Egito. Por quê? Porque, na verdade, Nabucodonosor, a Babilônia, está fazendo o que Deus ordenou. E quem se opõe à Babilônia nesse aspecto está sendo contrário àquilo que Deus ordenou. É simples assim. Tá bom, querido? Bom, e aí o que acontece, né? A data que Ezequiel está falando aqui é 1 ano após o cerco de Jerusalém. 588, 589, tá? Eu já falei disso, mas só para te localizar, porque a gente vai fazer uma viagem no tempo aqui no meio do texto, tá? E aí, o que acontece? Deus, no versículo 2 do 29, pede para Ezequiel virar o rosto contra o Egito. É aquela expressão do vira o rosto contra, ou seja, você vai profetizar contra, você vai falar contra, você vai pregar contra, tá certo? E aí, o que acontece? Deus vai comparar o Egito a um crocodilo. Por que ele vai comparar um crocodilo? Bom, pelo seguinte: o crocodilo é um animal forte, é um animal selvático, é um predador, tá bom? Só que ele é um animal que ele vive perto do rio. E aí está explicada a comparação. Por 2 motivos está explicada a comparação do Egito com o crocodilo. Primeiro, pela força bélica, força selvagem do Egito,
né? O Egito naquela época era conhecido como uma nação muito valente, muito forte, por causa do seu poder bélico. Porém, toda a prosperidade que o Egito tinha vinha do rio Nilo, o rio que percorria, que permeava ali o território egípcio. Você pode ter visto isso no mapa, se você observou direitinho, você viu no mapa que tem um rio Nilo correndo lá no Egito, tá certo? Tranquilo? Bom, e aí por isso que Deus vai usar o termo crocodilo. Por quê? Forte, selvático, predador, mas vive perto do rio. Ou seja, a força dele, a prosperidade dele, a campanha econômica dele está toda calcada no rio Nilo. Tá certo? Tranquilo? Beleza? A gente vai ver que o próprio território do Egito, ele é comprido, ele é uma tira comprida por causa do rio. Tá certo? Tranquilo? Bom, e aí o que acontece, né? Só que o crocodilo, ele é um animal considerado para o judeu, e aí por isso que essas palavras saem da boca dizer que é um animal derrotado. Um animal derrotado. Eu ia colocar algumas passagens bíblicas aqui, mas eu fiquei com receio dessas passagens bíblicas te confundir, né? Isaías 59, Isaías 11, Salmo 57, se eu não me engano, algo assim. Porque a tradução do hebraico é muito complicada. A gente fala crocodilo para que a nossa imaginação seja mais aguçada. Mas aqui se fala de monstro marinho, né? Um monstro que tem essa capacidade de terra e mar, né? Água e terra. Então a gente fala crocodilo, né? Mas a gente está tratando de monstro marinho. E essas passagens vão falar da derrota de um monstro marinho. Que Deus é aquele que pode derrotar o monstro marinho. Tá certo? Tranquilo? Bom, e aí o que acontece? É um ser derrotado. Você vai poder ver quando a gente chegar no capítulo 32, que já é o último do nosso resumo, no verso 2, Deus fala que é um crocodilo que balança as patas numa água turva, uma água de lama. Né? Então mostra a derrota dele, tá certo? Tranquilo? E aí, primeiro motivo, eis que estou contra você. Deus, ele coloca essa frase, eis que estou contra você. E por que Deus coloca essa expressão? Sempre que Deus usa estou contra você, ele está falando assim, você quer brigar? Então vem que eu estou contra você. Ou seja, arrogância. Geralmente Deus associa essa frase à arrogância. Faraó estava num nível de arrogância muito grande, a ponto de dizer que ele era o criador do rio Nilo. Ele era o criador do rio Nilo. Porque ele representava uma divindade, então... Eu vou detalhar mais, amados, o capítulo 29, porque depois os outros eu vou resumir bastante. Mas se você entender o capítulo 29, você entende todos os outros, porque na verdade eles são desdobramentos do juízo do Egito, tá legal? Bom, aí quando chega no verso 4, Deus fala, Deus vem com o primeiro juízo, dizendo que vai prender ele com anzóis. O anzol é aquele gancho metálico que prende o peixe, só que imagina um crocodilo preso por anzóis, né? Então a simbologia está adequada aí ao crocodilo que está ali perto do rio. Deus vai pegar ele com anzóis. Mas tem um segundo motivo, tá? Que é justamente a aliança feita com Judá. Deus vai falar, né, no verso 7, que o Egito é como um bordão. O que é o bordão? O bordão é aquela madeira que os pastores levavam, né? Eles serviam de apoio. Muitas das vezes o cambaleante, aquele pessoa que tinha um problema na perna, no pé, estava com algum machucado, usava o bordão como apoio. Então vê se você vai entender. Deus vai comparar o Egito com um bordão de caniço. Só que o caniço, amado, ele não serve para ser bordão, ele se quebra. E Deus diz que o bordão se quebrou e feriu o cambaleante, ou seja, entrou no ombro de quem? Porque imagina, um cara aqui andando, se apoiando o peso do corpo, apoiando. Quando quebrou, amado, olha aqui, ó, a farpa entrou aqui. Ou seja, Israel, Judá, se apoiou na força do Egito e o Egito deixou ele na mão. Quebrou como um caniço e feriu Judá. Então, eis aí o segundo motivo do juízo. Tá? E no verso 8, Deus vem trazendo juízo, dizendo, trarei sobre você espada e eliminarei de você pessoas e animais. Do verso 9 ao verso 12, Deus vem desdobrando esse juízo da espada. Diz que vai matar, que vai tirar eles de lá, que vai arrancar eles de lá. E aí Deus deixa claro, o rio é meu. Deus vai deixar claro, o rio é meu, o rio Nilo é do Senhor. Tá claro a soberania de Deus? Tá claro aqui o controle de Deus? Amém, querido. Antes da gente entrar no 13, eu quero falar uma coisa para você. Cuidado em quem você se apoia. Judá se apoiou no Egito como um bordão de caniço. Quebrou, saiu furando, perfurou Judá. E você anda se apoiando em quem? Cuidado em quem você se apoia. Cuidado em quem você busca apoio. Cuidado em quem você busca força.
ele pode quebrar. Isso pode te ferir. Bom, do verso 13 ao verso 15, Deus vai vir com uma palavra de restauração do Egito. Agora você pode entender? Deus decreta o juízo, isso tudo no capítulo 29. Deus decreta o juízo e Deus decreta a restauração. Quando virá a restauração? Por isso que eu estou te falando, que eu estou detalhando o 29, os outros eu vou resumir. Por quê? Porque os outros são desdobramento do 29. O 29 é o juízo mesmo sobre o Egito com tudo, início, meio e fim. Tá legal? E aí Deus faz uma promessa de restauração do 13 ao 15, versículo 13 ao 15 do 29. Deus faz uma promessa de restauração para o Egito. Diz que ao fim de 40 anos ele vai trazer os egípcios que ele espalhou, eles vão voltar para Patros, que era a principal cidade, uma das principais cidades do Egito. Tinha Mênfis, tinha outras também, tá? Mas Patros era uma cidade centralizada, de muita importância para eles, tá? E olha o que Deus vai falar nesse trecho. Serão ali um reino humilde. Serão ali um reino humilde. Amado, se existe uma coisa que incomoda muito a Deus é a falta de humildade. E eu quero te falar aqui, seja humilde, amado. Não seja soberbo, não. O principal fato do Egito aqui estar entrando em juízo, passando por esse juízo de Deus, é a falta de humildade. Cuidado, cuidado. Temos vivido dias em que somos tentados todos os dias a nos tornarmos pessoas vaidosas, arrogantes, donas de si mesmo. Não, nós não somos donos de nós mesmos. Nós temos um dono. Nós fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus vai dizer que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Nós temos esquecido disso. Estamos vivendo dias em que a teologia coach nos leva a ter uma vida de performance, a gente tem que performatar. A teologia da prosperologia diz que a gente tem que ter, adquirir, comprar, conquistar. A teologia humanista diz que eu sou humano, né? E que por ser humano eu posso relativizar tudo. Sou humano inteligente, eu tenho que liberar tudo, tenho que ser liberalista. E aí começa o antropocentrismo, ou seja, eu começo a ser egocêntrico, tudo gira em torno de mim, eu me torno um Deus. E aí eu vou cair no mesmo problema do Egito, que também é a idolatria. Então seja um pouquinho humilde. Deus vai dizer que nunca mais o Egito vai se exaltar sobre as nações e que o próprio Deus vai mantê-los humildes, tá legal? No verso 16 tem uma afirmação tremenda. Fala assim, olha, a casa de Israel nunca mais porá sua confiança no Egito. A casa de Israel nunca mais porá sua confiança no Egito. Isso incomodou muito a Deus, isso também provocou o juízo de Deus. Judá buscava, através dos seus vizinhos, uma ajuda. Ele buscou ajuda com Edom, com Moabe, com Amon, com a Filístia. Ele buscou ajuda com Tiro, ele buscou ajuda com todo mundo. Finalmente ele buscou ajuda com o Egito. E aí Deus está dizendo que nunca mais Israel vai colocar a confiança dele no Egito. Em quem você tem colocado a tua confiança, amado? Em quem você tem colocado a tua confiança? Cuidado, às vezes nós colocamos a nossa confiança no nosso emprego, no nosso patrão, no nosso cônjuge, nos nossos filhos, nos nossos pastores, nos nossos líderes. Não é que a gente vai viver desconfiando de todo mundo, não. Não, precisamos confiar nas pessoas. Naquelas pessoas que comprovam através do seu testemunho serem sérias. No entanto, o fato de uma pessoa provar para você que é uma pessoa séria e que você pode confiar nela, não significa que essa pessoa não venha falhar em algum momento. Ela pode até não cometer uma falha capital, por assim dizer. Mas essa pessoa, ela é falha, como você é, como eu sou. A questão não é você confiar, humanamente dito. A questão é quando você deposita toda a sua confiança naquela pessoa. Daí vem aquela palavra, maldito o homem que confia no homem. E aí a gente vive neurótico, psicopático, né? Não vou confiar em mais ninguém, eu não confio em ninguém. E aí você vira um desconfiado de plantão, um desconfiado profissional. Não é isso que Deus quis dizer com essa palavra. Nós temos que ter uma relação de credo com algumas pessoas. Quando eu falo credo aqui é de credulidade, não estou falando dos credos evangelicais não, tá bom? Antes que alguém fale besteira aí. Eu estou falando que a nossa relação, por vezes, ela tem que ser uma relação crédula, para que as frustrações não tomem conta de mim, tá certo? Então, sim, eu acredito na minha mãe, eu acredito no meu filho. Quando eu pergunto algo para ele e ele me responde, eu acredito que ele esteja falando a verdade, eu acredito que ele não tem motivo para mentir, mas eu não posso pegar
toda a minha confiança, que é aquilo que eu tenho de mais precioso, aquela confiança que você só deveria colocar em Deus e colocar sobre o meu filho. Se eu pego toda aquela minha confiança e coloco sobre o meu filho, é como se eu estivesse transferindo uma confiança que de tão substancial deveria ser só em Deus, eu estou transferindo para o meu filho, que eu sei que vai errar tão quanto eu. E aí é que está o grande problema. Então Deus está falando aqui que nunca mais Israel vai colocar a confiança dele no Egito. Do verso 17 ao verso 21 vai acontecer uma coisa aqui que parece uma viagem no tempo. No 27º ano, parece que Ezequiel vai lá para frente e vai. Por quê? Porque o que vai acontecer? Durante os 13 anos que eu falei no episódio passado que a Babilônia vai reinar sobre Tiro, né? Os 13 anos, ele vai invadir Tiro, ele vai tomar tudo de Tiro, ele vai ficar o controle de Tiro. É mais ou menos o tempo que ele vai levar para invadir o Egito, que está com Ofra ainda. Por isso que Ezequiel vai pular lá para frente. Então, para você não ficar aí perdido, né? Do verso 17 ao verso 21, dá um salto lá para frente. Ezequiel está falando no 20º tantos anos, ou seja, ele está dando um salto. Que isso, pastor? Como assim? Ele deu um salto na data. A gente não tem como afirmar se esse livro está fora de ordem, mas ele não pode estar fora de ordem porque não faria sentido. Um capítulo 33 que vai vir aí pela frente, né? O papel do Atalaia não faz sentido, né? Então ele está aí deixado dentro da coleção dele, que são as profecias contra o Egito. Só que é como se Ezequiel estivesse profetizando algo lá na frente, ou seja, algo que vai acontecer lá na frente. Esse verso 17 ao 21 vai descrever com detalhes, né, tudo que vai acontecer. É a data da invasão mesmo da Babilônia, tá certo? É a última profecia datada do livro de Ezequiel. Calma, porque você vai ver outras profecias com data. Mas por que essa é considerada a última? Devido à data dela tá lá na frente. Então ela vai ser a última datada, tá legal? Beleza? Bom, Deus afirma que a Babilônia não teve grande recompensa em invadir Tiro e Sidom. Não teve. Por quê? Porque foi fácil, foi uma tarefa fácil. Tiro e Sidom não tiveram muito para onde correr. Então a Babilônia invadiu. E aí Deus diz que vai dar o Egito a Nabucodonosor. Né? No verso 19, eu darei a Nabucodonosor a terra do Egito, como pagamento pelo esforço da Babilônia. Verso 20. Você deve estar assustado, mas isso é soberania de Deus. Que eu comecei o vídeo falando sobre isso. Né? E algo vai começar a mudar no reino de Israel. Né? E aí é quando Ezequiel vai voltar a falar. Amado. Lembra que eu falei que de um capítulo para o outro às vezes tem anos? Por exemplo, do episódio passado para esse episódio, deve ter aí 1 ano e meio. Do episódio anterior para esse ano, deve ter aí 1 ano e meio. Tá legal? Só para você ver. Às vezes de um capítulo para o outro tem intervalo de 4 ou 5 anos, amado. Aqui a gente está trabalhando num intervalo aqui de aproximadamente 15 anos. Um intervalo aqui de 15 anos, aproximadamente 13 a 15 anos. Tá certo? Que Ezequiel vai lá na frente. Tá legal, amado? Tranquilo? Beleza? Bom, capítulo 30. O capítulo 30, Deus vai explicar o ataque ao Egito. Ou seja, o 29 acabou. Vê se você percebe, o 29 acaba, Deus inicia falando dos motivos pelo qual ele vai julgar o Egito, ele fala da restauração e ele leva Ezequiel lá na frente, numa data lá na frente para dizer como vai ser. E agora, simplesmente o 30, 31 e 32 é a explicação de Deus. Na verdade, a explicação 30, 31, 32 é só lamentação. Tá legal? A gente não vai nem falar muito dele. Tá legal? Então no 30, do 1 ao 4... Né? E eu quero tecer um detalhe aqui para você, não para te assustar, mas para que você entenda a tônica desse estudo, né? Porque às vezes eu sei que você pega o estudo pelo meio do caminho e fica me chamando de doido, né? Mas não sou doido, não. Do 1 ao 4, ele fala assim, ó, está perto o dia do Senhor. Mais uma vez é falado o dia do Senhor. E ele fala que vai ser dia de nuvens e dia dos gentios, né? O dia da espada de Deus. Essa espada de Deus está lá no episódio 19. Eu expliquei no episódio 19 a espada de Deus, capítulo 21, de 8 a 10. Se você não quiser voltar no episódio, capítulo 21, de 8 a 10, está explicada essa espada. Então, o dia do Senhor, ele é representado pela sua espada. Só que a gente não encontra essa expressão, o dia do Senhor, a gente não encontra só em Ezequiel. A gente vai encontrar em vários livros proféticos. E livros que ainda não se cumpriram o dia do Senhor, para aquele livro, em relação àquele livro, àquela profecia. E aí, o que você me diz?
amado, ainda veremos outros fins e chamaremos esses fins de dia do Senhor. Tá? Pega essa palavra aí. Do verso 5 ao verso 9, né? Não só o Egito, mas todas as cidades que estavam aliançadas com ele irão cair à espada. É como se Deus aqui voltasse daquela ida lá na frente para falar do Egito, ele voltou. E ele voltou agora para 587 aqui. Então ele está dizendo que todas aquelas nações ao redor vão cair à espada, assim como o Egito. Tá? No verso de 10 a 12, Deus vai usar uma expressão muito engraçada. Engraçada é a forma de falar, né? Que Deus, através de Nabucodonosor, vai quebrar, né? Vai cessar a pompa do Egito. A pompa do Egito. Eu estou usando a NAA, tá legal? Então, capítulo 30, de 10 a 12, ele vai falar que vai cessar a pompa do Egito. Amado, Deus aí vai dar um basta, vai parar com a pompa do Egito. Então, né, quem usa essa, né? Fulano chegou aí todo cheio de pompa. Fulano estava cheio de pompa, né, amado? Essa expressão já era usada na Bíblia, tá, amado? Só uma curiosidade, tá? Não que a pessoa, quando esteja cheia de pompa, esteja na mesma situação do Egito, tá, querido? Não, às vezes o cara tá cheio de pompa porque, né, Deus deu aí um momento de refrigério para ele, tá bonitão, né? Tá de bem, né, com a vida, tá num momento de bonança, né? Então, tá de pompa, né? Tá de pompa. Mas aqui no caso do Egito, não. Essa pompa aqui era toda a arrogância que aquele crocodilo lá tipificado tem. Tá certo? Tranquilo? Bom, do verso 13 ao verso 19, Deus vai deixar claro a insatisfação dele com o sistema político do Egito, a organização política do Egito. Deus vai falar que não concorda, não quer, não está de acordo com essa estrutura política do Egito. Tá? E aí Deus começa do 20 ao 26 a fazer uma lista de cidades, né? E tudo ele vai falar, tudo vai acontecer de acordo com o que está lá no capítulo 29. Tá? Então, a gente vai ver aí Deus falando que, né, que não vai deixar passar em branco. Por quê? É o sistema político que incomoda a Deus, o sistema político, a organização, essa arrogância política. Vamos ser claros aqui? Arrogância política do Egito. Tá certo, amado? Bom, capítulo 31. O capítulo 31 ele tem uma peculiaridade, amado. O capítulo 31 ele tem uma peculiaridade, tá? O capítulo 31 ele tem uma peculiaridade. E aí eu vou fazer alguns comentários aqui para você entender. O capítulo 31, Deus está falando do juízo contra o Egito, só que ele vai trazer um personagem novo. Ele vai pegar um personagem novo e vai trazer novo para a gente aqui, né? Nesse capítulo aqui. Né? Deus já falou desse personagem no livro de Ezequiel. Tá? Ele vai trazer a Síria. A Síria, Deus vai fazer uma comparação com a Síria. Se você for no verso 3, no capítulo 31, você vai ver que Deus está fazendo uma comparação com a Síria. Deus vai fazer uma comparação com a Síria e Deus vai falar assim, quem era como a grande Assíria? Quem era como a Síria? Quem era majestoso como a Síria, que tinha a beleza, a grandiosidade da Síria? Né? Deus vai usar o termo do cedro do Líbano para representar a Síria. O cedro do Líbano, uma grande árvore. Deus vai dizer que a Síria foi uma grande árvore, era uma grande árvore. Tá certo? Tranquilo? Né? Plantada junto aos rios também. A localidade da Síria ele permitia essa fertilidade trazida pelos rios, verso 4. Alimentava muitos pássaros, verso 6. Olha a prosperidade da Síria aí. Alimentava muitos pássaros, né? E não tinha inimigos na sua vizinhança, verso 8. Não tinha quem batesse de frente com ela, é mais ou menos isso que o texto quer dizer. Não tinha inimigos, não tinha quem viesse contra ela, né? Só que ela esqueceu que ela era só formosa por causa de Deus, verso 9. Ela esqueceu, a Síria esqueceu que quem deu toda a formosura dela foi o próprio Deus. Né? E aí Deus vai entregar a Síria na mão dos seus piores inimigos. Do 10 ao 13, Deus explica que isso é justamente o que vai acontecer com todas as nações que tentam ficar arrogantes. E que ele faz isso para que elas não se tornem mais arrogantes ainda, que elas se elevem. Então, olha só, do verso 10 ao verso 13, Deus descreve o juízo que ele trouxe à Síria. E do verso 14 a 16, Deus vai explicar
que ele faz isso com as nações para que elas não se elevem ainda mais, se tornando mais arrogantes ainda. Até aí está entendido, amado? Até aí todo mundo entendeu direitinho? Bom, enfim, né? Finalmente, Deus ele sentencia o Egito com a mesma pena da Síria, ou seja, a mesma forma que Deus pulverizou a Síria, Deus vai fazer com o Egito, vai acabar com o Egito do verso 17 ao verso 18, Deus vai falar isso, esses dois versículos aí do capítulo 31. Então o capítulo 31 ele tem essa peculiaridade, ou seja, o capítulo 31 ele vai trazer uma comparação do Egito com a Síria. Deus está falando, é como se Deus falasse assim, lembra da Síria, Egito? Lembra de tudo que a Síria fez? Lembra do quanto ela era poderosa, do quanto ela era bonita, próspera, formosa, cheirosa? Eu derrubei ela. Eu vou fazer a mesma coisa com você, porque eu não deixo as nações se elevarem acima do que é permitido. Então, amado, como eu expliquei para você, o capítulo mais importante dessa coleção de profecias é o capítulo 29. Se você leu e entendeu o capítulo 29, que foi onde eu me detive mais aqui, você vai entender todo o histórico que Deus vai trazer. O capítulo 30, Deus ele vai falar algumas peculiaridades da invasão mesmo, ele leva Ezequiel à frente, e vai tratar mesmo da invasão. No capítulo 31 ele faz essa comparação com a Síria. E no capítulo 32 Deus encerra fazendo uma lamentação, né? É uma lamentação sobre o Egito. É um texto que lamenta a descida do Egito à terra dos mortos. Calma, terra dos mortos aqui não é purgatório, terra dos mortos aqui não é. Terra dos mortos aqui é sepultura. A gente vai ver isso em Jonas, a gente vai ver isso, é uma linguagem muito comum no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Ou seja, desceu a sepultura, desceu a terra dos mortos. Eles tinham a sepultura como a terra dos mortos, ou seja, Zefini, acabou. Então, Deus fala no capítulo 32 que vai descer com o Egito à terra dos mortos. E foi o texto que eu comecei lendo na introdução aqui. É um texto pesado, você viu que é um texto pesado. Eu nem queria ler, mas veio no meu coração. Eu li aquele texto para começar, um texto pesado. Deus fala várias vezes, vocês vão descer aos mortos, vocês vão ver na cova, junto com os incircuncisos. Ou seja, os incircuncisos ali representavam aquelas pessoas que não criam em Deus, que morreram sem Deus, que não tinham nenhum tipo de vínculo com Deus. Então ele fala, olha, da mesma forma que o incircunciso desceu a cova, tu, Egito, vai descer a cova também. Você vai ser colocado junto com os incircuncisos. Existem grupos de teólogos que falam que Deus usa essa comparação de incircunciso porque, devido ao contato que o Egito teve por muitos anos com Israel, muitos deles adotaram a circuncisão. Isso é só uma suposição muito frágil, vamos dizer assim. Porque o Egito sempre teve o sistema religioso dele. Mas há quem diga que essa comparação que Deus faz, olha, vai descer a terra dos mortos com os incircuncisos, é porque muitos egípcios sabiam o que significava a circuncisão para o povo de Deus. Então tá aí um texto bem poético para você ler, que é o capítulo 32. E eu quero encerrar esse vídeo falando para você o seguinte, cuidado, amado. Cuidado, querido. Cuidado. Não seja arrogante, não. Procure sempre a humildade. Os humildes, eles herdarão, eles entrarão nos céus, o reino dos céus é dele, o reino de Deus é deles. Cuidado, amado. A falta de humildade é uma doença, a falta de humildade é um câncer. A falta de humildade ela vai comendo a gente por dentro, ela vai corroendo a gente por dentro. A gente precisa ser um pouco mais humilde, a gente precisa ser um pouco mais humano, a gente precisa ser um pouco mais santos. Ser santo, eu escutei um grande pastor falar essa semana, ser santo é reconhecer também a humanidade. E reconhecer a humanidade só é viável, só é possível quando a gente consegue enxergar e praticar a humildade. Ser santo é se tornar de alguma forma um pouco mais humilde. Quando a gente se torna um pouco mais humilde, a gente começa a enxergar as nossas limitações de uma maneira mais humana, ou seja, de uma maneira mais realista, de uma maneira mais próxima da realidade. Porque o que a gente vê hoje muito é muita gente querendo ser super-homem, é muita gente querendo ser super-herói, é muita gente querendo ser bom, é muita gente que usa a sua realização, a sua prosperidade, aquilo que conseguiu, que às vezes nessa vida se resume a poucas migalhas para demonstrar para as pessoas que tem uma vida com Deus, que tem espiritualidade, que faz, que acontece. Não, não.
Nós não somos isso tudo. Nós não somos a última bolacha do pacote, nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Menos. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Quem me conhece sabe que eu uso muito essa frase. Menos é mais. Menos é mais. A gente não precisa de muita coisa que a gente puxa para a nossa vida, amados. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que se contentar com tudo, que a gente não precisa mais galgar nada, que a gente não precisa conquistar, progredir. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que muitas das vezes nós corremos atrás de objetivos que não são nossos. Corremos atrás de objetivos que Deus não separou para as nossas vidas. E com isso nos tornamos arrogantes, nos tornamos vaidosos, nos tornamos pessoas distantes da humildade, distantes da verdadeira humildade, distantes da verdadeira humanidade, distantes da santidade, que nos leva a sermos santos, não por causa de um pertencimento a uma casta especial celeste, não, mas ao pertencimento do reino, e que nos constrange, que o amor dele nos constrange, e que nos leva a ter uma vida diferente, uma vida de santidade, justamente porque queremos, sim, estar com ele. E por sabermos que somos limitados, é que buscamos a santidade. É por termos uma real noção de quem somos e do que somos capazes de fazer e das nossas limitações, das nossas mazelas, é que buscamos a santidade para estarmos mais com Ele. Amém, querido? Fica com essa palavra, fica com Jesus, me ama, não me deixa não. E ó, próximo episódio, vem Ezequiel de novo, a gente volta ao normal, sem resumo, episódio 25, Ezequiel 33. Eu te aguardo aqui, fica com Jesus, querido.